Boa tarde a todos. Estou feliz de estar aqui hoje, pela segunda vez. Hoje a alegria renovada, porque além do convite honroso, num dia muito especial para o Verdade e Luz, 89 anos de existência. Que bênção! Estou feliz e atento à recomendação de Francisco Cândido Xavier, que um dia, durante aquela exemplar existência, assim se expressou: a missão fundamental da Casa Espírita é divulgar o Evangelho de Jesus com a maior simplicidade possível. Caríssimos, eu vivi até os 10, às vésperas de fazer 11 anos, em zona rural, onde nasci. Aqui no município, a cidade pequena, município chamado Uraí, norte do Paraná. E eu guardo desta época belíssimas recordações. Ali, em zona rural, com os meus pais, momentos realmente marcantes em minha vida, e que eu me lembro hoje, com 75 anos, não parece, né, gente? Imagine, Cecília e Reinaldo, se eu tivesse posto o boné. Mas são momentos que eu me lembro com muito carinho, marcantes mesmo. Recordo-me de uma noite, eu e meu pai, sentados na parte mais alta, ali do fundo da nossa casa, contemplando a beleza de um céu repleto de estrelas, numa noite que acredito que a lua foi emprestar o seu brilho em outras localidades do planeta a qual ela está vinculada, porque era uma noite sem nuvens, nenhuma interferência artificial, luz elétrica ali, não, estrada, não. Casas, não. A casa mais próxima dali, os dois vizinhos mais próximos, ficavam algumas centenas de metros dali. Fazendo um fundo musical para aqueles momentos belíssimos. E eu era um toquinho de gente, isso foi nos primeiros momentos dos anos 50, o som saudavelmente, harmoniosamente desarticulados, desconectados, dos bichinhos, dos insetos, alguns pássaros de hábitos noturnos, alguns pequenos animais, compondo uma sinfonia de inigualável beleza. E ali eu e meu pai, como se fosse proibido falar, contemplando a beleza daquele céu repleto de estrelas. Parece que não havia lugar para se afixar mais um pontinho luminoso. Nunca mais vi um céu como aquele. Ao longe, no horizonte, nós
vislumbrávamos de tempos espaçados alguns clarões distantes, quase imperceptíveis aos nossos olhares, mas eu me recordo muito bem. Descargas elétricas, raios. E quando acontecia o clarão, num conluio esplêndido, eu com meu pai, ali no esplendor dos seus 50 anos, apurávamos os ouvidos para ouvirmos o som do trovão. Demorava um pouco. Mais à frente, já nos bancos escolares, aquelas noções básicas de física, a explicação relativamente simples para esse fenômeno é que a luz se propaga a 300 mil quilômetros por segundo. E o som, em que pese ser uma propagação das ondas sonoras muito rápida, mais de 340 metros por segundo. Se fossem disputar uma corrida, essas duas energias, a luz venceria sempre, né? Em todas as tentativas, em todos os páreos. 300 mil quilômetros em um segundo contra 340 metros em um segundo. Por isso que demorava um pouquinho para chegar nos nossos ouvidos, onde fica fácil até identificar a distância que acontecia aquele fenômeno. Quando vislumbrava, quando os nossos ouvidos acusavam o som, eu me lembro que havia um olhar entre nós dois, como se disséssemos tudo em silêncio. Ouviu? Ouvi. E o esplendor do céu. Amigos, há uma pergunta que todos nós fazemos nas nossas existências: quantas estrelas existem no céu? Outra pergunta: qual a mais próxima de nós? E ainda, qual a mais distante, que seguramente não vemos? Como é que é isso? Essa grandeza? O que vislumbramos numa noite como essa, de céu estrelado, estamos identificando uma parcela ínfima do contingente de estrelas que compõe a nossa galáxia. Galáxia, um conglomerado de estrelas que guardam várias formas. A Via Láctea tem um formato que guarda um desenho espiralado, como se fosse um prato ou um disco, guardando essa forma de espiral, isso em função dos estupendos e inimagináveis movimentos que basicamente as estrelas e os planetas fazem. Mas existem galáxias com outras formas, né? Com outros formatos, tudo em constante movimento e aperfeiçoamento. Cantou Dario Veloso pelas mãos de Francisco Cândido Xavier que tudo nessa terra sofre implacável mudança. Polo a polo, alma a alma, em ritmo profundo, mês a mês, dia a dia e segundo a segundo, a vida se renova, aprimora-se e avança. Assim com as galáxias. A nossa galáxia tem esse formato de um disco, abrigando projeção da astrofísica atual de 200 a 400 bilhões de sóis. O nosso Sol é uma delas, e das mais acanhadas. E o nosso Sol, o seu sistema, ele abriga
hoje reconhecido 8 planetas. Tinha o Plutão, né, Cecília? Mas foi defenestrado, o coitadinho do Plutão. Mas basicamente, fazendo um périplo, todos eles em torno do Sol, basicamente de planetas, e de vários tamanhos. Dos 8, 4 rochosos, caso da Terra, e 4 gasosos, de tamanhos maiores. Esta é uma pergunta que nós fazemos: quantas estrelas existem no céu? Não menos de 200 bilhões de sóis, não menos. A projeção, que não dá para contar, é de 200 a 400 bilhões. E qual a estrela mais próxima de nós? Vemos tantas, e é tão pouco perto dos 200, pelo menos, bilhões que existem. Qual das que nós enxergamos, qual é a mais próxima? Olha que ironia agora. A mais próxima de nós não enxergamos. É uma combinação com outras duas, as alfas, e fazem nos seus movimentos que nós não enxerguemos daqui Alfa de Centauri. Mas é a estrela mais próxima de nós, está a 4,2 anos-luz. O que significa isto? Significa que se nós tivéssemos um aviãozinho muito especial, que se locomovesse, só mesmo no pensamento, viu, gente? Que se locomovesse a 300 mil quilômetros em 1 segundo. Só mesmo no pensamento. E nos dirigíssemos até Alfa de Centauri, demoraríamos 4 anos e alguns meses para chegar lá. Aí chegando lá, cheguei, que bacana, né? Legal. Mas que saudade daquele cafezinho na casa do Reinaldo, em Pirassununga, do abraço do Edson. Mais 4 anos e alguns meses para voltarmos, ou seja, 8 anos e pouco, a mais próxima de nós. Desnecessário lembrar, mas vamos lembrar, que 1 minuto tem 60 segundos, e que 1 hora tem 60 minutos, e que o dia tem 24 horas, e que o ano tem 365 dias. Este é um ano. 4 anos e alguns meses viajando a 300 mil quilômetros em 1 segundo. Vocês já pararam para pensar nisso, gente? Gente, em 3 segundos com esse nosso aviãozinho que nós acabamos de inventar ele aqui, não, nas outras palestras eu já inventei também, viu? Daria para ir à Lua e voltar. 360, 380 mil quilômetros. 1, 2, 3, estamos de volta. Estive na Lua agora há pouco. Agora imagine 4 anos e alguns meses, os 2, 3 meses. 4,2 anos-luz. Esta é a mais próxima. E a mais distante de nós? Qual que é? Bem, aí fica um pouquinho mais difícil. Porque a astrofísica calculou, com bases em projeções, de informações por pelo menos 10 grandes artefatos que foram lançados no espaço, o mais recente, James Webb, lançado dia 25 de dezembro de 2021, guardem este nome, o que ele já revelou e vai revelar para nós. James Webb. Guardem esse nome. Então, com essas informações, projeta-se um diâmetro desse prato, a Via Láctea, espiralado. Nós estamos num lugarzinho aqui, com o nosso Sol. Um diâmetro de 100 mil anos
luz. Ou seja, de um extremo até o centro galáctico, 50 mil anos-luz. Mais 50, o raio, o diâmetro, 100 mil. Nós estamos a 28 mil anos-luz do centro galáctico. Mais 50 mil, 78, próximo de 80 mil anos-luz. Então, de onde estamos, a mais distante está a 80 mil anos-luz. Se nós conseguíssemos vê-la, essa estrela, ela estaria mandando a sua imagem de cerca de 80 mil anos atrás. E para fechar essa rápida passagem, está certo esse relógio aí? Não, porque eu achei que ele foi tão rápido. Eu achei que tinha usado uns 2, 3 minutos, já foi 15. Será que é isso? Pelo menos a velocidade do som, 1.200 quilômetros por hora. Muito bem. Só mais uma passadinha nessa rápida passagem, sem nenhum aprofundamento, que não seria a pessoa indicada, eu, sobre astronomia. E quantas galáxias existem? Essa é fácil de responder. Balançou a cabeça? Por quê? Quer ver como é que é fácil? Olhando para você, querido Moacir. Quantas galáxias existem no universo? Menores que a Via Láctea, mais ou menos como a Via Láctea, guardando uma certa proporção de 200 a 400 bilhões de sóis cada uma, e maiores que a Via Láctea, como Andrômeda, por exemplo, que dá mais que o dobro da Via Láctea. Sabe quantas galáxias existem, Moacir? Lá vai. O número é incontável. Porque a proporção que a astrofísica progride e avança, mais galáxias são descobertas. E para termos apenas uma ideia, e encerrando aqui essa parte de astronomia, o quadro que eu e meu pai víamos naquela noite ali nos primeiros momentos dos anos 50 do século passado, de um céu repleto de pontos luminosos, nós poderíamos também pegar esta foto e transformar aqueles pontinhos luminosos, estrelas, em galáxias. E não teríamos nem uma pálida ideia do número de galáxias que existe no universo. Se tivéssemos tempo, poderíamos até discorrer um pouquinho sobre o perturbador sonho de Jacó, registrado por Moisés no Gênesis, daquela escada cujos degraus se perdiam nos céus. Amigos, o nosso planeta, a Terra, esta bolinha que vista do alto é azul, ela abriga hoje 8 bilhões de espíritos encarnados. A informação é recente, com aval da ONU. Encarnados. E que estão encarnados, nós, e ao todo 8 bilhões, vinculados a esta bolinha minúscula, sem nenhuma expressão astronômica, dada a sua pequenez. E esta bolinha que é vista do alto é azul. Não há termos de comparação. Aquilo que nessa época eu ouvia, todos vocês já ouviram, que a Terra é um grãozinho de areia no imenso areal, e isto é um absurdo falar isto. Quem sabe, se pegássemos um grãozinho de areia e com um amassador de metal, esmigalhássemos esse grãozinho de areia e pegássemos um microscópio eletrônico e identificássemos uma poeirinha, quem sabe teríamos uma ideia
do tamanho, da magnitude da nossa Terra, esta bolinha que vista do alto é azul, dentro da Via Láctea apenas. Contudo, esta bolinha é a nossa casa, a nossa abençoada casa, que a misericórdia de Deus nos entregou para nela morarmos. E aqui estamos com todos os recursos para chegarmos um dia à condição cantada por Jesus no Sermão da Montanha, na condição de bem-aventurados. Porque aqui nós temos o que merecemos e o que necessitamos para chegar a esta condição de espíritos bem-aventurados, felizes plenamente. É a nossa abençoada casa. E esta bolinha, que vista do alto é azul, em momento algum ela deixou de receber da alta espiritualidade a presença aqui entre nós de seres grandiosos. Alguns deles compondo as páginas do livro do progresso, da história da Terra. Outros não, nem por isso menos luminosos. À época de Jesus, um desses luminares esteve aqui entre nós. Lá em Jerusalém. Esse Espírito recebeu do evangelista Lucas a identificação de um homem bom e piedoso, e que o Espírito Santo habitava com ele. Simeão, espírito da corte do Cristo na governadoria do planeta. Veio como preparador de caminhos para o Cristo. Ali, fixado em Jerusalém, a capital da Judéia, ele mais alguns poucos com esses predicados, com essas qualificações, a ponto de Lucas, um dos evangelistas, o identificarem como um homem justo e piedoso, e que o Espírito Santo habitava com ele. Todos têm Bíblia em casa? Lógico. Procurem em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 22, o registro que ele faz, Lucas, do velho Simeão. E Simeão foi-lhe prometido pela alta espiritualidade que durante aquela existência ele teria oportunidade de conhecer Jesus. Ele acreditava nisso, e ele sabia que isto ia acontecer ainda naquela existência corpórea. Um dia, Lucas capítulo 2, a partir do versículo 22, um dia, intuído pelo alto, ele foi até o templo. O templo ficava em Jerusalém. E lá de pronto identificou, aconteciam festas, cerimônias da cultura hebraica, judaica, festa da purificação, uma série de acontecimentos. De pronto ele identificou um casal, a mulher com um bebezinho no colo. Como o registro
de Lucas é em seguida a cerimônia da circuncisão, e como a circuncisão era feita nos meninos, lógico, no 8º dia, é possível que isso tenha acabado de acontecer. É possível até que Jesus estivesse ali no colo de Maria, ainda com o cordão umbilical, um bebê. Simeão identificou. Aproximou-se do casal, pediu a criança, foi-lhe entregue de pronto. Era Simeão que estava ali. E com ele no colo, permanece alguns instantes. E ao devolver a Maria, profere aquelas palavras proféticas que Lucas registrou. Convidamos a todos que releiam no capítulo 2, a partir do versículo 22. Terminando a sua fala, falando que ele iria provocar o soerguimento de muita gente e a situação não muito para muitos, mas termina aquela locução para Maria e José, dizendo que uma lâmina de tristeza o transpassaria. O registro de evangelista Lucas, como já falamos. A nossa bolinha vista do alto continuou recebendo espíritos, nas artes, nas ciências, nos comportamentos humanos, nas religiões. E se fôssemos falar aqui deles, falaríamos de alguns apenas. São tantos, com uma proposta de alavancar o progresso desta bolinha que vista do alto é azul. Uns de projeção internacional, outros de projeção nacional, outros de projeção estadual, municipal, outros em fundo de quintal, mas são pessoas diferenciadas. Nas nossas composições familiares identificamos isso. E muitos não vão fazer parte da história, não, mas brilham com suas contribuições para o progresso da humanidade, mesmo durante os 1000 anos da Idade Média. Um absurdo aquilo, que eu acho que a bolinha vista do alto azul, nesses 1000 anos, ela ficou meio cinzenta, meio nevoada. Tamanhas arbitrariedades perpetradas por grupelhos que eu pessoalmente tenho como símbolo o capuz. Fechando as faces, parte da cabeça e olhar para baixo. E mandando, e aterrorizando, e muitos desses mandos, em nome de Deus. Mesmo neste período, a terra não deixou de receber o olhar misericordioso do alto, para que possamos todos, sem exceção, e nessa renovação das populações, alcançarmos um dia a condição de espíritos plenamente felizes. No final do século XIX, reencarna aqui no Rio de Janeiro um menino, recebeu o nome do pai, Alfredo, família humilde, afrodescendentes. O pai, senhor Alfredo da Rocha Viana, era um humilde servidor dos serviços de correios e telégrafos. E o menino ali se habituou, já entrando aí no século XX, após os expedientes, os serviços do pai, dos amigos, a reunião ali na sua casa, onde eles
arranhavam música com rudes instrumentos musicais. E o garoto atento, o menino Alfredo da Rocha Viana Filho, alguém sabe quem é? Era para ficar quieto. Ele passou para a história da nossa rica música popular brasileira com Pixinguinha, né? Apelido que a avó, que era da África, lhe deu, uma corruptela aí com o dialeto que ela falava e com o carioca, né? E saí, ficou o Pixinguinha. Muito bem. Pixinguinha cresceu assim, ouvindo aqueles acordes, tardezinha, tinha que dormir cedo, dormia ouvindo aquilo, e no dia seguinte, armado de uma flautinha feita de bambu, ele encantava a todos com os arranjos que ele fazia, aquilo que de ouvido ele captava. E assim crescendo, saindo da adolescência, passou a compor músicas e que ganhavam uma gaveta. Foi assim que Pixinguinha, dentre tantas composições, ele fez o Carinhoso, né? Cuja melodia todos nós conhecemos, né? Bem, não se preocupe, eu vou parar por aqui, viu, gente? Não tenho as habilidades, né? Carinhoso é o segundo hino nacional brasileiro, né? Tantos artistas, tantos cantores gravaram, os que não gravaram interpretam em seus shows, faz parte da história da música popular brasileira, assim como o Pixinguinha é tido como paizão da música, da rica música popular brasileira. Muito bem. Carinhoso recebeu uma gravação ainda nos anos 20, instrumental, não havia letra. E em 1936, um outro grande gênio chamado, conhecido por Braguinha, João de Barro, fez a letra. Um dos mais belos casamentos que a música já pôde ver até hoje, porque Carinhoso, letra e música, tem o manto da simplicidade. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso, e o muito, muito que te quero, e como é sincero o meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem matar esta paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz. Simples, né? A métrica, a rima, certo? A melodia, o lamento lá de Pixinguinha. Mas tenta fazer esse simples, tenta montar essa estrutura, melodia com letra. Carinhoso ficou 16 anos sem letra, e ficou o início dela no Brasil com Orlando Silva, o cantor das multidões. Mas não nos propomos aqui, nessa tarde de aniversário desta casa, a falar da arte de Pixinguinha, não. Seria talvez um dos componentes aí do coral para falar. Queremos falar um pouco aqui da conduta deste homem, deste notável católico. E vamos tentar reproduzir alguns momentos da vida deste homem, para que tenhamos ideia do coração dele, o coração simbolizando a usina dos sentimentos.
Um dia, o Pixinguinha estava voltando para casa, Rio de Janeiro, plena madrugada, como ele fazia todos os dias. Era o trabalho dele. E sempre acompanhado de pessoas, amigos. E a dona Bete, a esposa, o aguardava em casa com salgadinhos, docinhos, quitutes, né, refrescos. Isso agora já madrugada fora. E um dia ele estava voltando sozinho. Não deu certo. Do grupo. A Bete não sabia. Não tinha jeito de passar a mensagem, né? Dificuldade. Próximo à sua casa, e eu abro aqui um parênteses bem rapidinho, viu, gente? Esse fato tem algumas versões, um pouco diferentes. Eu fico com a versão que eu ouvi pela primeira vez dentro de uma casa espírita. Próximo da sua casa, alguém à sua frente, com um revólver em punho, com aquela frase célebre, né? Isto é um assalto. Ô Pixinguinha, calma. Meus amigos, resguardando proporções, não vamos comparar coisas que não devem ser muito comparadas, não. Mas lembra o Chico Xavier. Aquela tranquilidade sempre um sorriso nos lábios, sempre. Não se alterava para nada. Um assalto, pois não, filho. O assaltante, o jovem falou: ai meu Deus, o que eu estou fazendo? Vixe, ai meu Deus, o senhor me desculpa. Falou: filho, está tudo bem. Ai, que mico, meu Deus, o que eu estou fazendo? Falou: escuta, meu filho, você, madrugada, você não está com fome, não? A gente está aí na luta, né? Ele falou: eu moro aqui pertinho, vamos lá em casa, é que a Bete está esperando eu com um monte de gente. A gente faz isso todo dia. Vamos lá. Tem um salgadinho, você precisa ver os quitutes que ela faz. Refresco, calor. O rapaz aceitou. Naturalmente, já envolto com aquela aura que só ele sabia, ou como poucos sabem proceder. Chegou em casa, entrou: Bete, vem cá, Bete, estamos com um novo amigo. A Bete veio, eu imagino ela de avental, etc. Esse aqui é o nosso novo amigo, etc. Um rapazinho. E ele vai ficar, cadê os outros? Não puderam vir, hoje é só nós três. E o rapaz se assentou, ficou observando aquele ambiente de uma casa pequena, simples, limpa, tudo no seu lugar, flores, tudo arrumadinho. De repente a Bete vem lá com os salgadinhos, com os docinhos, e o rapaz se alimentou, tomando refresco, e aquele ambiente gostoso, até que chegou o momento que ele tinha que voltar para sua casa, ou para os seus afazeres, para a sua vida. A vida do rapaz não era naquele oásis calmo e benfazejo, não, era o trampo da rua. Na saída, o casal, ali à porta, Pixinguinha lhe disse: meu filho, a porta dessa casa está sempre aberta para os amigos, e você é um novo amigo. Quando quiser vir, venha. Aqui é esse esquema. Falou mais ou menos assim para ele. Se abraçaram, se despediram. O rapaz saiu. Assim que ele saiu, a Bete deu um grito: Alfredo! Ele, tranquilo: que foi, meu bem? No sofá. O que foi? O que tem no sofá, Bete? Um revólver. Doutrinou bandido. Falou: Bete, eu esqueci de te falar, é que eu vi que ele estava armado. É lógico que viu. Houve quase um assalto.
e eu vi o revólver, eu perguntei se ele não queria vender, se ele não estava precisando do dinheirinho, etc. Ele falou, a gente pode. Enfim, negociamos, eu dei um dinheirinho, ele pegou com aquele dinheiro na mão, enfiou no bolso, e eu esqueci de falar. Falou, mas o que nós vamos fazer com o revólver aqui? Falou, depois a gente vê isso aí, dá um jeito, não tem problema. Perceberam? Captaram? Recolhe o assaltante na sua casa de madrugada, alimenta-o, alimento saudável, um convívio fraternal que não era o mundo daquele rapaz. O mundo daquele rapaz era polícia, tiros, assalto, cadeia. O despede, alimentado, com o convite para voltar a hora que quisesse, com um dinheirinho no bolso e sem arma. É mais do que um fato isolado, é o enredo de uma peça do teatro que Jesus nos proporcionou, o amor ao próximo. Ali, e ele tranquilo. Uma certa feita, chegou ao conhecimento de Pixinguinha que uma ex-companheira dele, de muito tempo, estava numa penúria extrema, pobreza extrema. Ele, naturalmente, pesquisou, foi ver e identificou como uma ajuda premente de momento ali para aquela ex-companheira, ele casado, seria dar-lhe pelo menos um teto. E ele comprou uma casinha para ela, deu-lhe um teto. Detalhe: ele e a Beth pagavam aluguel nessa época. Mas ele não ficou esperando, ou achando, ou tentando acalmar talvez a sua consciência. Não. Ele identificou o que era o mais importante para ela naquele momento daquela mulher infeliz, que era uma casinha. E ele, pagando aluguel, ele, com assentimento da esposa, compraram uma casinha para ela. Certa feita, ele e os componentes, os 8 batutas, estavam um grande show no Rio de Janeiro, num hotel de classe, e eles eram os artistas para brilhantar aquele evento. Quando eles chegaram já com roupa apropriada, com fraque, aqueles smoking, roupa própria para os artistas que se apresentavam na época desse jeito, orquestra, tudo. Quando eles chegaram, foram barrados na entrada do hotel. Negro não entra, não pode entrar por aqui. Gente, Brasil, isso era assim, até pouco tempo. Aí, a revolta. Nós somos os 8 batutas, Os outros falando, o Pixinguinha, mas esboçando um sorriso, vendo aquele pequeno tumulto. Não pode, por causa disso, por causa daquilo. Nossa, que cena lamentável, sei o quê. Mas nós somos os artistas. A festa que vai ter aí, nós que vamos abrilhantar. Teve que entrar pela entrada de serviço, que passava pela cozinha, uma cozinha enorme, tirando gordura, aquelas coisas, eles com roupa já apropriada, tudo. O Pixinguinha falou, vamos por lá, vamos pegar esse caminho que nos foi destinado, e não vamos ficar aqui lamentando. Mas é lamentável, e a palavra lamentável, lamentando, isso não pode, eu lamento. Bem, a história é um pouco mais extensa, mas o gerente, o dono ou o responsável pelo hotel queria de pronto despedir o funcionário que fez isso.
Pixinguinha interferiu, falou: não tem problema, ele estava cumprindo sua obrigação, e deram lá o show, deu tudo certinho, tudo, mas a palavra lamento ficou na cabeça de Pixinguinha. E um pouquinho à frente ele compõe mais uma música intitulada Lamento, que parece, não é minha área, mas de uma composição um pouco difícil, e que recebeu mais à frente letra de Vinícius de Moraes. Foi o lamento lá do incidente no hotel. Um dia Dona Bete ficou doente. Foi internada no hospital no Rio de Janeiro. Doença grave. Todos os dias o Pixinguinha, no horário aprazado para as visitas, banhava-se, trocava de roupa, terno, armava-se de um buquê de flores e ia visitar a amada. E consta no registro biográfico, ela, quando ouvia: meu bem, como é que você está? Estou bem. E lá em casa, está tudo certinho. Tem molhado as plantas? E as suas roupas? Está tudo certinho. E o seu trabalho? Está tudo em ordem. Só falta você, querida. Estamos te aguardando. Ela não voltaria. Doença grave. Dali, ela retornou à pátria espiritual. Acontece que durante o tempo de internamento, ele também teve um piripaque. Coração. Foi internado no mesmo hospital. E todos os dias, no horário das visitas, ele banhava-se, arrumava-se, havia encomendado flores, trocava o pijamão do hospital pelo terno e, meio cambaleando, atravessava os corredores e ia até a enfermaria onde estava a amada, como se tivesse vindo de casa, porque ele não contou para ela. Este era o Pixinguinha. Ele teve alta, ela não. Ela teve alta da vida material para retornar à pátria espiritual. Vendo esse gesto, quem sabe nós espíritas podemos entender um pouquinho melhor o alcance da mensagem de Pedro, que atos de amor cobrem multidão de pecados. É muito mais do que cobrir as nossas mazelas, os nossos defeitos, os nossos pecados. É uma fonte, atos de amor, para que nos animemos a olhar para o próximo, como fala o início da canção do Carinhoso: meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Não amada, ou amado, ou netinho querido, mas todas as pessoas, em todos os momentos, em todos os lugares. Atos de amor. Ela partiu, levando a imagem do amado, achando que ele estava vindo de casa. Pixinguinha desencarnou logo mais à frente, ainda novo, 74, 75 anos, anos 70, em plena cerimônia de batismo. O coração arrumado de Pixinguinha, organizado, deixou simplesmente de bater dentro de uma igreja, deixando esse legado grandioso para todos nós, sem entrar no aspecto de compositor, de arranjador, de multi-instrumentista e de renome internacional, mas um coração voltado para o amor. Se folhearmos Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, o homem de bem, na enumeração que Kardec faz, e o próprio Kardec diz que ali não estão todas as qualidades, são algumas só, mas quem tiver alguma e quiser ter as outras, está na trilha de tê-las todas. Evangelho segundo o Espiritismo, item 3 do capítulo
17. Vendo, e o pouquinho que a gente conhece sobre Pixinguinha, a gente vê que ali estava um homem de bem, que pratica a lei da justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Amigos, de Lucas capítulo 2, definindo Simeão como um homem justo e piedoso, e que o Espírito Santo habitava com ele, nós vamos dar um salto. Agora, com Humberto de Campos, Francisco Cândido Xavier, na obra Contos e Pontos, capítulo 25, Simeão e o Menino. Fala-nos que Simeão, no plano espiritual, e de pronto, sem nenhuma perturbação, próprio de espíritos elevados, ele se lembra do recente encontro lá em Jerusalém, ele então encarnado, com o menino Jesus no colo. Maria e José guardando uma certa distância. E ele quase num conflito. Ele estava encarnado, gente. Como que esse menino, o Messias, prometido pelos nossos antepassados, os registros de séculos, e está aqui no meu colo, como que ele vai provocar esta mudança, a supremacia do povo de Israel no concerto dos povos? Filho de José e Maria, humildes lá da distante Galileia, de um povoado chamado Nazaré. Como que isso vai acontecer? Sem recursos materiais, sem ligações com o clero, com o sinédrio e até mesmo com autoridades do governo de Roma, do Império Romano. Como que ele vai fazer isto? Pensava quase num conflito. Simeão é o relato de Humberto de Campos. E lá no plano espiritual ele se lembra que naquele momento o bebê Jesus não o deixou sem resposta. Como se faria essa transformação? Com a mãozinha direita, a destra, o bebê Jesus toca no coração de Simeão de um modo ritmado, como se dissesse no eloquente discurso: essa mudança, nesta bolinha que vista do alto e azul, se fará numa revolução dentro da própria pessoa, transformando os corações. Até. Simeão veio pronto. Pixinguinha não. Pixinguinha veio acordado para a necessidade de ficar pronto. Pixinguinha não esperou acontecer coisas. Vamos ver se dá certo aí com os 8 batutas, se essa música vai fazer sucesso, se nós vamos ter mais contratos que nem o de Paris, onde a França se curvou para os 8 batutas. Ele não ficou pensando assim. Aqui na Argentina também. Ia passar dias lá e ficaram meses. Não conseguiam sair de lá. Da França, mais ainda. Meses. Ele não ficou esperando melhorar as coisas. Um governo melhor, remunerações melhores para músicos. Ele agiu. Preciso lembrar aqui a casa para ex-companheira, a visita ao hospital, a composição, o assaltante, entre outros, num trabalho desta usina que simboliza os sentimentos. O que é engendrado aqui, trabalhado aqui, onde quem está acordado
como nos fala Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Ser um homem de bem, não fique esperando momentos para essa transformação. Age. Amigos, enquanto há céu azul para os teus olhos, deixa que a luz de Deus te ajude e guarde. Mas reflete-lhe essas bênçãos para a vida, antes que seja tarde. Enquanto o pensamento claro e belo em teu cérebro puro vibra e arde, cultiva a ideia nobre e redentora, antes que seja tarde. Enquanto moves tuas mãos robustas, estende o bem e serve sem alarde, e ajuda a todos generosamente, antes que seja tarde. Enquanto a boca lúcida te exprime, foge a treva maligna e covarde, e esquece o verbo deturpado e louco, antes que seja tarde. Apesar da dor, do pranto, do sofrimento, não permitas que a tua fé sublime te abastarde. Abraça a luta e segue para frente, antes que seja tarde. Não te esqueças que o túmulo te espera, sem que a pompa humana te resguarde. E busque em Cristo a vida soberana, antes que seja tarde. Verdade e luz, muito obrigado.